Hoje eu cheguei aqui que nem aquele pessoal de academia, né? Que falam, eu tô com uma garrafinha e um sonho. Hoje chegou eu com a minha ministração, a Bíblia e um sonho. Por que eu falo um sonho? Fazem 4 anos que a gente está nesse projeto e a gente cresceu tanto, a gente evoluiu tanto, a gente viveu tanta coisa boa aqui. Então, quando eu falo a gente, é para mim e para minha família. Então, a gente viveu tanta coisa aqui e a graça, ela vem nos mudando, vem fazendo a gente aprender tanta coisa, a amar o outro como ele é, a não medir a vida dos outros com a nossa régua, que a gente faz às vezes muito isso, sabe? Então, é isso, gente. Hoje eu vou dar início, então, ao episódio 10 da série Graça, que fala quem são. E hoje a gente vai falar sobre comida. O que significa convidar alguém para se sentar à mesa com nós? Para nós, se sentar com alguém tem um peso, mas para os judeus, na época de Jesus, era um peso mais profundo, porque comer era um ato de intimidade, de conexão. Então, hoje a gente vai falar da prática de Jesus que escandalizava os fariseus, comer com pecadores e publicanos. Em Mateus, do 9 ao 11, vamos pegar aqui, gente. Fala assim: quando Jesus descia a estrada, viu um cobrador de impostos, chamado Mateus, sentado na coletoria. Venha, torne-se meu discípulo. Disse-lhe Jesus, e Mateus levantou-se e o acompanhou. Mais tarde, quando Jesus e seus discípulos almoçavam na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e pecadores estavam lá, como convidados. Os fariseus ficavam indignados. Por que o mestre de vocês come com homens como esses cobradores de impostos e pecadores? Deixa eu tomar uma aguinha, gente, porque seca a boca aqui na frente. Daí a gente vê os fariseus reclamando porque Jesus comia com eles. A pergunta é, qual que é o problema? Por que isso incomodava tanto eles? Os publicanos eram cobradores de impostos vistos como traidores e corruptos, pessoas que exploravam o próprio povo. Eles eram colocados no mesmo nível de pecadores públicos, adúlteros e prostitutas, e pessoas rejeitadas pela sociedade. Quem colocava esse rótulo neles eram os fariseus. Eles acreditavam que certas pessoas se contaminavam. E não só pessoas, mas se eles comessem alguma coisa, também eles se contaminariam. Mas Jesus não via as pessoas como os fariseus viam. Jesus via a oportunidade de cura, de transformação e de graça. E quando Jesus chama Mateus, um cobrador de imposto, para segui-lo, Mateus simplesmente se levanta, deixa tudo e segue. Ele estava lá no seu trabalho, como cobrador de impostos, na coletoria, vivendo uma vida normal. Mas quando Jesus fala para ele largar tudo e seguir ele segue. E aqui vale a pena a gente pensar o que a gente faria. A gente está lá na nossa correria do nosso dia a dia, matando um leão por dia. Já pensou se Jesus chegasse aqui e falasse, segue-me? A gente largaria tudo e seguiria? Mateus foi. Mateus seguiu. Então isso é tão bonito, né? E isso a gente às vezes nos confronta, porque muitas vezes a gente cria um roteiro para apresentar Jesus. Vamos ver, eu vou começar assim para apresentar, depois eu vou para esse lado. A gente fica fazendo um roteirinho para a gente não assustar tanto as pessoas, né? Quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala da graça, porque às vezes assusta, né? Por ser tão simples, né? E Mateus, ele não fez um curso, não fez um treinamento, não fez aula como evangelizar. Ele simplesmente foi de uma forma natural. Ele convidou as pessoas para estarem com Jesus. E tem uma frase que eu gostei muito dessa ministração que diz que o evangelho, ele não é um slide de PowerPoint, que a gente chega e diz, não, do meu jeito
é melhor, do teu tá errado. Então, o evangelho é convidar para viver junto, convidar para andar junto, é convidar para estar à mesa com Jesus. Porque quando a gente está com ele, o evangelho ele não é um evento, ele não é um lugar, ele é uma apresentação, é vida, é mesa, é caminhada, é presença. E Mateus entendeu isso antes de entender qualquer doutrina. Depois de ser chamado, Mateus convida Jesus para comer na sua casa. A mesa de Mateus se enche de publicanos e pecadores, porque ele chamou os amigos que ele tinha por perto, que eram, né, os publicanos. E Jesus se senta com eles. E por isso que isso escandalizava tantos fariseus. Porque Jesus começa a ensinar de uma forma totalmente diferente às pessoas do reino. E Jesus muda o critério de escolha dos discípulos. Ele não escolhe baseado no que alguém tinha para oferecer, mas no que ele tinha para oferecer. E não é o quão bom a gente é o quão bom Deus é. E o que Jesus procura é alguém que está disposto a seguir isso, né? E quando a gente se acha melhor do que os outros e a gente confia na nossa própria capacidade, a gente se desliga desse banquete, do banquete da graça. Os fariseus, por conta disso, eles continuavam reclamando. Só que daí Jesus ele responde com uma metáfora, que está em Mateus, do 12 ao 13. Então, para entender isso, a gente vai ler aqui. As pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes, foi a resposta de Jesus. Depois ele lhes acrescentou: vão aprender o significado desse versículo da Escritura. Não são os sacrifícios de vocês que me interessam, mas que tenham misericórdia. Meu trabalho aqui na terra é chamar os pecadores e não aqueles que se acham bons para que voltem para Deus. E para entender isso também, essa contexto que ele fala de Mateus, a gente tem que voltar lá para Oséias, no capítulo 6, para a gente entender um pouquinho disso. E ele fala também assim lá, 6, daí do capítulo 1 ao versículo 6. Venham, vamos voltar ao Senhor, foi Ele que nos feriu e vai nos curar. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Em 2 ou 3 dias, no máximo, Ele nos restaurará e colocará em pé, para vivermos no seu amor. Precisamos muito conhecer o Senhor. Vamos nos esforçar para conhecê-los e nos responderá. Tão certo como a manhã que vem depois da noite, ou a chuva que chega como a primavera e rega a terra. Israel e Judá, o que será que vou fazer com vocês? O seu amor se desmancha como neblina de manhã e some depressa como um orvalho. Mandei meus profetas para avisar vocês do castigo. Condenei todos à morte com as palavras da minha boca, ameaçando de morte. O meu julgamento cairá sobre vocês tão certo como o dia segue a noite. Não quero sacrifícios, quero seu amor. Não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam. Por que Jesus cita esse texto? Em Oséias, Deus fala sobre a nossa necessidade de viver a misericórdia de Deus. Ele não quer aparência, ele não quer performance. Ele quer ser conhecido. Ele quer que o povo viva a sua misericórdia. E Deus promete que ele viria. E em Oséias a gente também vê que eles estavam doentes e Deus vinha curar. E agora no Evangelho de Mateus, a gente vê Jesus dizendo implicitamente que ele viria. E ele era o Deus prometido, que andava no meio das pessoas. Mas os fariseus não queriam jantar com Jesus, porque eles achavam que eles eram doentes. E Jesus ele se juntava com os outros, e ele não via as outras pessoas como doentes, né? Ele reconhecia quem realmente era, eles não reconheciam quem realmente eles eram, e isso afastava eles da mesa de Jesus.
Por isso a gente sempre precisa lembrar que Jesus ele é o centro. E hoje a gente precisa se perguntar, se Jesus viesse, que reino que ele anunciaria? Com quem ele se sentaria? Com quem ele caminharia? Porque através dessa resposta, a gente vai descobrir como que a gente vai viver o reino de Deus. E de que forma que a gente está enxergando quem é Jesus. Estar no deserto, peregrinar ali no deserto, era depender de Deus, porque Deus era o alimento do povo. Ele era o pão da vida. A comida não era só o sustento, era a dependência. Deus demonstra a sua graça através do alimento. Ele não dá pouco, ele dá muito. Em toda a Escritura, o alimento revela que Deus gracioso, é um Deus gracioso, é um Deus que sustenta o homem. E esse é o grande Deus, um Deus que chama, que oferece a graça, que sustenta, que cura, que se senta à mesa com quem, quando ninguém queria sentar com aquelas pessoas, ele foi lá e sentou. E esse é um Deus que nos chama hoje para reconhecermos a nossa necessidade e nos aproximar da mesa dele. Porque só se senta à mesa com Jesus quem reconhece que precisa dele. A graça, ela é um escândalo para quem acha que não precisa dela, mas para quem reconhece a sua necessidade. A mesa é vida. O evangelho ele não é uma apresentação, não é um discurso, não é um argumento para a gente vencer, sabe? O evangelho é vida compartilhada, é mesa, é presença, é convidar as pessoas para se encontrar com Jesus. Aquilo que a gente já encontrou, que é cura, que é misericórdia, que é graça. E que hoje a gente possa reconhecer na nossa própria necessidade dele, que a gente possa escolher estar à mesa, que ele prepara. E também abrir um espaço para que os outros se sentem com a gente. Porque a graça que nos alcança é a mesma que nos envia. Que o Senhor nos ajude a viver um evangelho simples, verdadeiro, e que a mesa de Jesus continue crescendo através da nossa vida. Amém. Obrigada.